Meu nome é Bethany Collins, tenho 28 anos e, no ano passado, estive à beira da morte. Bem, para ser mais exata, meu corpo estava lá, mas por uma noite inteira, os médicos e enfermeiras de jaleco branco não tinham certeza se eu sobreviveria. Eles se agrupavam do lado de fora do meu quarto na UTI, cochichando em termos médicos sobre pressão intracraniana e fraturas no crânio. Os monitores apitavam incessantemente, tubos se emaranhavam em meus braços, meu rosto estava inchado e irreconhecível. Meu cérebro estava contundido, mas eu ainda estava ali, em silêncio, presa, ouvindo cada palavra. Alguém havia ligado para meus contatos de emergência. Harold e Lily Collins chegaram logo depois da meia-noite. Eu, claro, não os vi, não conseguia me mover, mas os ouvi. Ouvi o clique apressado dos saltos da minha mãe no chão de azulejo, e meu pai perguntando ao neurologista, de que tipo de despesas estamos falando aqui? Houve uma longa pausa. O médico, Dr. Ryan, como viria a saber mais tarde, respondeu com cautela, precisamos de consentimento para operar. Há um alto risco de lesão cerebral secundária sem intervenção. Vocês são os tutores legais dela? A voz da minha mãe caiu um tom, isso é complicado. Ela não é biologicamente nossa. Meu pai apressou-se em esclarecer, a papelada nunca foi realmente finalizada. Uma mentira deslavada. A adoção era legal havia mais de 20 anos. Dr. Ryan hesitou. Mas ela listou os dois como contatos de emergência. Ela não é nossa responsabilidade, disse Lily, com a voz afiada como gelo. Fizemos o que pudemos por anos, mas não devemos nada a ela agora. Foi nesse instante que soube que não iria morrer. Não por causa da medicina, nem por milagres, mas porque me recusei a permitir que aquele fosse meu fim. Algumas horas depois, a enfermeira Stella fez uma ligação para Sarah, minha cofundadora, melhor amiga e a pessoa mais próxima que eu tinha de uma irmã. Sarah não hesitou. Ela voou de Boston, assinou a papelada, lutou por cada procedimento. Ela permaneceu ao meu lado, garantindo que eu não estivesse sozinha. No final da semana, eu já respirava sem o ventilador. Meu cérebro havia se estabilizado. Eu ainda não estava totalmente consciente, mas estava ali, viva. Os Collins não retornaram, mas apareceram na casa da minha avó Marcy na sexta-feira seguinte. Assisti à gravação mais tarde, Harold andando de um lado para o outro na varanda, Lily puxando suas pérolas, impaciente com o chaveiro. Daisy, minha irmã por lei e por silêncio, estava estranhamente atrás deles, com uma expressão ilegível. Eles tinham vindo reivindicar o que Marcy me deixou, mas a porta não se abriu para eles. Não encontraram móveis, nem heranças, nem chaves. Apenas uma única carta esperando na mesa da sala de jantar. Uma carta que arruinaria tudo o que eles tentaram preservar. Morávamos em uma casa colonial branca em uma rua tranquila, do tipo com hortênsias na frente e venezianas perfeitamente simétricas que combinavam com a caixa de correio. Por fora, parecíamos o tipo de família que envia cartões de Natal com roupas combinando, e realmente o fazíamos. Harold e Lily Collins, meus pais, eram pilares da comunidade. Ele usava ternos de 3 peças até aos sábados e tinha uma risada que ecoava pelos galas de arrecadação de fundos. Ela organizava festas no jardim e proferia elogios que pareciam mais críticas. Depois, havia Daisy, loira, brilhante e impossível de não amar. Até suas birras pareciam declarações de espírito. Eu era a mais quieta, a que seguia as regras, a que organizava suas pastas por cor e dizia por favor sem precisar ser lembrada. Em todas as fotos da escola, a cabeça de Daisy estava inclinada como se ela fosse dona do enquadramento, a minha sempre um pouco descentralizada, sorrindo o suficiente. Daisy tinha o quarto maior, o último biscoito, o assento na janela em todas as viagens de família. Minhas obras de arte eram guardadas em gavetas, as dela viviam orgulhosamente na geladeira até a fita adesiva ceder. Uma vez, perguntei por que ela sempre escolhia o restaurante nas noites de sexta-feira. Sua irmã precisa de mais encorajamento, Harold havia dito. Você não. Quando ganhei o concurso regional de soletração na 5ª série, Lily mal olhou para cima do seu chá. Claro que sim, ela disse.
Você sempre se sai bem. Eu costumava pensar que isso significava que eu era a favorita, que ser fácil, confiável e eficiente significava que eu era amada. Mas o amor não deveria parecer uma performance. A verdade veio à tona quando eu tinha 12 anos. Já passava da meia-noite e eu havia descido sorrateiramente para pegar um copo d'água. Suas vozes vinham da cozinha, afiadas, tensas. Você sempre favoreceu a Daisy, minha mãe disparou. É como se estivesse tentando compensar o fato de que a Bethany não é realmente sua. Ela também não é sua, Lily, meu pai respondeu. Concordamos que nunca a trataríamos de forma diferente. O copo escorregou dos meus dedos e se estilhaçou no chão de azulejo. Silêncio. Depois, passos. Corri para o meu quarto e mergulhei debaixo das cobertas, pouco antes de Lily abrir a porta. Ela ficou ali por um momento, observando, e depois fechou sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, eu mexia meu cereal lentamente, esperando. Ouvi vocês ontem à noite, disse. Harold não olhou para cima do jornal. Lily servia seu café. Eu sei que sou adotada. Houve uma pausa. Lily sorriu aquele sorriso apertado e impecável que nunca chegava aos olhos. Não seja ridícula, Bethany. Você deve ter sonhado. E foi isso. Nenhuma confirmação, nenhuma negação. Apenas manipulação e café da manhã, como de costume. Foi o dia em que aprendi que a verdade importava menos em nossa casa do que a performance dela. Depois disso, eu me esforcei mais. Mais para ser perfeita, mais para ser necessária, mais para conquistar o que deveria ter sido incondicional. Porque se eu não pudesse ser amada por quem eu era, talvez pudesse ser mantida pelo que eu alcançava. Após aquela noite na cozinha, tornei-me obcecada por conquistas. Não apenas notas boas, mas perfeitas. Não apenas troféus, mas títulos estaduais. Eu não queria apenas que meus pais notassem, eu precisava que eles olhassem para mim e vissem algo que não pudessem ignorar. Formei-me como a primeira da minha turma, fiz o discurso de oradora com um blazer azul marinho impecável que Lily escolheu, mas nunca elogiou. Fui aceita no Tech Institute com bolsa integral. Quando liguei para casa, Lily disse, bem, você sempre foi eficiente. Na formatura, eles vieram. Harold bateu palmas exatamente 3 vezes durante meu discurso. Lily usou óculos escuros durante toda a cerimônia, mesmo dentro do salão. Eles sorriram para a câmera, apertaram as mãos dos meus professores e saíram cedo para reservas de jantar com Daisy. Não importava. Eu estava construindo algo maior do que a aprovação deles. Aos 22 anos, cofundei uma startup de tecnologia em saúde com Sarah, minha melhor amiga da graduação. Criamos um software de diagnóstico que podia detectar condições raras a partir de padrões de voz e movimentos oculares. Algo rápido, acessível, humano. A empresa decolou, investidores, painéis, matérias na Forbes. Meus pais compareceram à gala de lançamento. Harold fez um brinde sobre criar filhas que lhe deram. Lily usou suas pérolas e me chamou de Bethany Estrela a noite toda, como se eu fosse um currículo ganhando vida. Apenas uma pessoa me via como mais do que aquilo que eu produzia, a vovó Marcy. Ela morava em uma casa vitoriana antiga, cheia de livros e cheiro de canela. Viúva jovem, ela criou Harold com uma voz firme e olhos gentis. Ela me convidava todo verão desde o ensino fundamental, depois que descobri sobre a adoção, e me oferecia um espaço de uma forma que ninguém mais fazia. Você lê como sua mãe, ela disse uma vez, entregando-me uma cópia surrada de Jane Eyre. Sempre perdida em pensamentos, mas ferozmente brilhante. Perguntei quem era minha mãe. Ela fez uma pausa e depois disse, alguém que te amou muito, mas não estava pronta. Um dia te contarei tudo. Um dia continuava sendo adiado. Então veio o dia de ação de graças, 3 anos atrás. Estávamos todos lá, eu, Daisy, Harold, Lily e Marcy, que estava mais magra, mas não menos perspicaz. A conversa se voltou para o financiamento da série A da minha empresa. Marcy sorriu radiante. Eu sempre soube que a Bethany faria algo extraordinário.
Ela sempre foi determinada a provar a si mesma, Lily respondeu, enquanto bebia seu vinho. Olhei para ela. É isso que você pensa que eu estava fazendo? Não é, disse Harold. A maioria das crianças adotadas passa por uma fase de superação. É comum. Daisy deixou cair o garfo. Eu larguei meu guardanapo. Vocês negaram por anos. Achamos que era melhor assim, Lily disse, já se servindo do molho de cranberry. Marcy bateu a mão na mesa. Já chega, Lily. Mas não era suficiente. Levantei-me, minha voz tremia. Vocês nunca me quiseram. Vocês queriam uma filha que os fizesse parecer bem, não uma que precisasse de vocês. Então eu saí. Não liguei, não retornei mensagens. Mudei meu número. Marcy era a única pessoa que eu ainda via, todos os domingos, sem falta. Era o último lugar que ainda parecia um lar. Chovia na noite em que tudo mudou. Aquela chuva suave e constante que transforma estradas familiares em espelhos embaçados. Fiquei até tarde no escritório. Estávamos preparando uma atualização importante e eu não queria deixar nada inacabado. Sarah me disse para ir para casa por volta das 20 horas, mas não a ouvi. 15 minutos do meu apartamento, um carro furou o sinal. Mais tarde, me disseram que ele bateu no lado do motorista a 90 km por hora. Não me lembro do som, apenas do silêncio depois, o tipo que zumbiu como um sinal de telefone na minha cabeça. Disseram-me que os paramédicos tiveram que me cortar dos destroços, que minhas costelas estavam fraturadas, minha clavícula estilhaçada, que eu tinha sangramento no cérebro e pressão atrás dos olhos. Eu estava inconsciente quando cheguei ao pronto-socorro e lá permaneci, imóvel, entubada, sozinha. Às 2h30 da manhã, o hospital ligou para os contatos de emergência do meu telefone, Harold e Lily Collins. Eles vieram. Olharam para mim, coberta de sangue e máquinas, e então foram embora. Ela não é realmente nossa filha, Harold disse ao médico assistente. Foi informal. A papelada nunca foi adiante. Ela não é nossa responsabilidade, Lily acrescentou. Não podemos autorizar nada. Eles não perguntaram se eu estava com dor. Não perguntaram o que eu precisava. Perguntaram sobre custos. Sem a autorização deles, a cirurgia não poderia prosseguir. Foi então que a enfermeira Stella interveio. Ela ligou para Sarah. Sarah chegou 1 hora depois, encharcada e com os olhos arregalados. Ela assinou os formulários de consentimento. Ligou para o advogado da nossa empresa. Sentou-se ao lado da minha cama, lendo nossas propostas de projeto como se eu ainda estivesse na sala de conferências com ela. Stella verificava meus sinais vitais e sussurrava atualizações para mim a cada troca de turno. Ela tocava músicas que eu talvez gostasse. Ela disse, você não está sozinha. Mesmo que, legalmente, eu fosse uma Collins, naquela noite meus pais disseram ao hospital que eu não era. Eles escolheram a mentira que os permitiu ir embora, e eu teria morrido com essa mentira se não fosse por Sarah, Stella e o tipo de família que você não herda, mas constrói. Acordar foi como ser arrastada por cacos de vidro. Minha garganta ardia por causa do tubo de respiração, meus membros se recusavam a cooperar e a dor na minha cabeça vinha em ondas para as quais eu não podia me preparar. Tudo doía, mas eu estava viva. Sarah estava lá quando abri os olhos, e Stella também, segurando um pano morno e sussurrando, ei, você conseguiu. Eu não conseguia falar, mas pisquei uma vez. Foi o suficiente. Elas ficaram. A recuperação foi lenta. Não conseguia sentar sem vomitar por dias, até piscar rápido demais fazia o quarto girar. Mas eu persisti porque, em algum lugar no fundo, sob os hematomas e ossos quebrados, eu me lembrava. Lembrei-me dos meus pais indo embora. 1 semana depois de ser transferida para uma enfermaria mais tranquila, Sarah trouxe notícias. Marcy havia falecido pacificamente durante o sono, 6 meses antes. Eu não sabia. Lily e Harold nunca me contaram. O que eu recebi foi uma carta do Sr. Thomas, advogado de Marcy.
Ele chegou em um terno de carvão e com uma voz suave, carregando um envelope lacrado e uma fina pasta de documentos legais. Sua avó me pediu para entregar isso pessoalmente, caso algo acontecesse a ela antes que pudesse falar diretamente com você. Dentro do envelope, havia uma carta com a caligrafia de Marcy. Ela explicava tudo. Minha mãe biológica havia sido sua sobrinha, Chris, com apenas 18 anos quando engravidou. O pai desapareceu. Marcy ofereceu uma solução, a adoção dentro da família. Seu filho Harold e sua esposa Lily estavam lutando para engravidar. Parecia destino. O que ela não previu foi que Lily engravidaria de Daisy semanas depois de me levar para casa. 2 bebês, um deles, outro não. Marcy havia observado a distância crescer ao longo dos anos. Ela havia confrontado Harold sobre isso mais de uma vez. Ele sempre prometia melhorar, mas nunca o fizeram. A adoção havia sido totalmente legal, cada papel arquivado, cada documento assinado. Eu era deles em nome e por lei. Eles sabiam, mas saber e aceitar não são a mesma coisa. O Sr. Thomas deslizou um segundo envelope sobre a mesa de bandeja. Eles entraram com um pedido de curatela de emergência, ele disse. Estão alegando que você está mentalmente incapacitada para gerir o patrimônio de Marcy. Olhei para o nome na petição, Bethany Collins, requerida. Eles me deixaram para morrer e agora estavam tentando pegar o que ela me deixou. Não por amor, mas por poder. Mas eles não sabiam sobre a carta, ou o que eu estava prestes a fazer com ela. Fiquei mais forte e mais rápido do que qualquer um esperava. A dor ainda estava lá, mas não me dominava mais. Meus passos eram lentos, meu braço ainda em uma tipóia, mas eu tinha algo maior do que a recuperação me impulsionando, a verdade. A casa de Marcy, minha casa, ainda estava em inventário, mas eu tinha acesso. O Sr. Thomas providenciou. Contratei uma empresa de segurança para trocar as fechaduras e instalar câmeras em cada cômodo. Você poderá monitorar remotamente, disse o técnico. Esse era o objetivo. Em seguida, veio a carta. Levei 3 rascunhos para acertar. O primeiro era muito raivoso, o segundo muito clínico. O terceiro era o que eu precisava, uma declaração, não uma confrontação. Eu não precisava que eles sentissem remorso, eu precisava que eles vissem o que haviam feito em um espelho que não podiam quebrar. Incluí cópias do relatório hospitalar, prova legal da minha adoção e a carta de Marcy. Adicionei uma linha, as câmeras estão gravando. No dia em que os Collins chegaram, observei do apartamento de Sarah. Precisamente às 20h10, o carro de Lily parou na entrada. Harold saiu primeiro, verificando o relógio. Daisy permaneceu atrás deles, os olhos varrendo a varanda como se já soubesse que algo estava errado. Eles tentaram a porta da frente, trancada. Chamaram um chaveiro, assinaram uma liberação, entraram como se fossem os donos. Harold foi para o andar de cima. Lily seguiu direto para o armário de louças. Daisy ficou parada no corredor até que seu olhar pousou no envelope esperando na mesa da sala de jantar. Lily abriu. Enquanto lia, seu rosto perdeu a cor. Harold desceu com um vaso na mão, deu uma olhada nos papéis e ficou vermelho. Daisy leu por cima do ombro da mãe e sua expressão não mudou, ela desmoronou. Assistia tudo em tempo real. Sem som, apenas movimento. O momento em que a performance se quebrou. E foi então que soube que a verdade não precisava gritar para ser ouvida. A mensagem chegou 3 dias depois que eles leram a carta. Daisy, podemos conversar? Só nós. Eu não sabia, Bethany. Juro que não sabia. Olhei para a tela por um longo tempo antes de responder, amanhã, 10h. Naquele café no centro. Ela já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa de canto, 2 cafés à sua frente. Ela se levantou quando me viu, depois sentou-se novamente, sem jeito. Não nos falávamos há 3 anos. Você ainda toma puro, com um açúcar, ela disse, empurrando uma xícara para mim. Sim. Dei um gole e esperei. Não sei por onde começar, ela admitiu.
O que eles disseram no hospital, não consigo acreditar, mas eles fizeram. Eu sei. Vi a gravação e a carta. Ela fez uma pausa, olhando para baixo. Acho que parte de mim sempre soube que algo estava errado, mas eu não queria ver. Eu me dizia que você era apenas mais independente, que eles eram mais duros com você porque você era mais velha, ou... Deixei-a sentar no silêncio. Ela não tentou preenchê-lo desta vez. Sinto muito, ela disse finalmente. Por não fazer perguntas. Por ficar em silêncio quando você precisava que alguém dissesse algo. Eu era a garota de ouro deles. Não queria perder isso. Assenti lentamente. Pequenos passos, Daisy. É tudo o que posso oferecer agora. Eu os aceito, ela disse. 2 semanas depois, ela se mudou para a ala leste da casa de Marcy. Disse que era temporário. Não pediu um prazo. Os Collins fizeram uma última jogada desesperada, um processo por angústia emocional, alegando que a carta e a gravação os difamaram e arruinaram sua reputação na comunidade. Foi para o tribunal. O juiz o arquivou com prejuízo, chamando-o de tentativa de silenciar a verdade documentada. A história virou notícia local. Ex-colegas, amigos do clube de campo, vizinhos. Seus rostos pararam de aparecer no jornal local, seus nomes desapareceram das listas de caridade. Eventualmente, eles se mudaram para a Flórida. Sem adeus, sem desculpas. Mas eu não estava mais esperando por uma. Daisy trouxe o jantar na noite em que o veredito saiu, comida japonesa do lugar que Marcy adorava. Ela colocou a sacola no balcão, olhou para o envelope ainda lacrado dos documentos do tribunal e sorriu fracamente. Parabéns, ela disse. Pelo quê? Perguntei. Por finalmente ter terminado com eles. Olhei para os espaços vazios onde os Collins costumavam viver na minha mente e percebi que ela estava certa. O barulho havia cessado. 1 ano depois, a sala de jantar brilhava da maneira que eu lembrava da infância, quente, dourada, vibrando com vozes suaves e o tilintar de talheres. A mesa estava cheia novamente, não com pessoas a quem eu devia lealdade por lei ou sangue, mas com aqueles que haviam aparecido quando mais importou. Sarah ria do outro lado da mesa, agitando seu vinho e recontando uma história de nossos primeiros dias de startup, quando quase perdemos nosso primeiro cliente porque me recusei a aceitar um erro de digitação na proposta. Stella revirou os olhos e passou o pão. Você estava em coma e ainda era mais organizada do que metade do hospital, ela disse. Daisy sorriu da ponta da mesa, mais quieta do que o normal, mais firme. Ela havia encontrado seu próprio ritmo. Não era sempre fácil, ainda esbarrávamos em velhos hábitos, mas a fundação era diferente agora, honesta, intencional. O Sr. Thomas também estava lá, sentado ao lado da lareira. Ele olhou para a sala e disse, Marcy teria gostado disso. Especialmente da companhia. A casa havia sido restaurada, encanamento atualizado, pintura nova, um telhado novo. Mas mantive as molduras originais, os assoalhos que rangiam, o papel de parede de lavanda na sala de leitura de Marcy. Queria que parecesse com ela, como memória, sem a dor. No andar de cima, meu escritório não estava mais cheio de protótipos de startup. Agora abrigava esboços e anotações para um novo projeto, EcoLink, uma ferramenta de comunicação para pacientes com lesões cerebrais que não conseguiam falar, mas ainda estavam conscientes. Estávamos testando padrões de rastreamento ocular e respostas neurais. Qualquer coisa que pudesse ajudar os médicos a entender quando alguém ainda estava ali. Eu sabia, disse uma vez para Sarah. Eu ainda estava lá, só não conseguia fazê-los me ver. Agora, talvez possamos ajudar outra pessoa a ser vista. A noite avançou com segundos que não precisavam ser conquistados, apenas compartilhados. Daisy me ajudou a limpar os pratos. Stella ficou para ajudar a guardar as sobras. Thomas saiu com um aceno, prometendo voltar no próximo domingo. Sarah me abraçou como sempre fazia, apertado e certo. Mais tarde, quando a casa estava em silêncio, saí para a varanda. Vagalumes piscavam preguiçosamente pelo quintal,
como sempre faziam quando eu era menina, aninhada ao lado de Marcy no balanço. Tem espaço para mais uma? Daisy perguntou atrás de mim. Assenti e ela sentou-se ao meu lado. Não falamos. Simplesmente sentimos. Obrigada por ouvir a história de Bethany. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.